Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Focado no Edital. Eu sou o professor Igor Daltro. Sou professor de Direito Administrativo, de Estatuto, de Ética e trago aqui para esse time mais de 10 anos de experiência na preparação de candidatos de concursos públicos. Eu não poderia deixar aqui de parabenizar cada um de vocês que começa nesse momento a assistir às nossas aulas para o concurso da UF, da Universidade Federal Fluminense, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, de onde eu gravo essa videoaula para vocês. E por que eu parabenizo vocês? Porque vocês estão no focado no edital. Não é da boca para fora, um dos cursos que mais aprova, se não aquele que mais aprova candidatos em concursos na área educacional no Brasil. Aqueles que me conhecem sabem que eu não falo coisa da boca para fora. Eu falo realmente por crer e ver os resultados. O focado no edital, ele coleciona primeiros colocados, ele coleciona aprovados. Um mural de sucesso, ele é enorme. Então, fica aqui o meu parabéns a todos vocês por terem escolhido o focado no edital e, obviamente, o parabéns a todos nós da equipe aqui do Focado no Edital que contribuímos para esse grande resultado, e isso obviamente inclui o nosso diretor, aquele que capitaneia tudo aqui, o chefe do Focado no Edital. Mas galera, vamos ao que interessa. Vamos falar do nosso curso para a UF. Eu vou estar dividindo aqui com o professor Tiago Lopes, querido Tiaguinho, gente finíssima, um professor muito top, o conteúdo de Direito Administrativo. Hoje, eu inicio o nosso conteúdo falando de princípios da administração pública. O que são esses princípios da administração pública? Bom, existem alguns outros tópicos, como eu disse, que você vai estudar com o Tiago. E eu escolhi esse tópico para ser o meu primeiro tópico. Porque eu acho que, como o nome já indica, princípio, a gente tem que estudar no princípio. Porque é o início de tudo. A gente vai aqui falar sobre valores que são transmitidos, entregues aos administradores públicos para que eles tomem as suas decisões, para que eles atuem de maneira devida, respeitando valores básicos que a administração pública traz. Então, os princípios não são conselhos, os princípios não são ideias. O princípio não é um, abre aspas, vou te dar o papo. Não. O princípio, ele é cogente, ele é obrigatório, ele é compulsório. O respeito aos princípios da administração pública é algo imposto pela legislação e pela nossa Constituição. Tanto que a nossa Constituição traz 5 princípios de maneira o quê? Expressa. São os princípios expressos ou explícitos da administração pública. O famoso LIMP. A gente já vai chegar nisso, porque na verdade, no início que eu trabalho com vocês, deixa eu ficar pequenininho aqui, ó, para a gente começar, eu vou trabalhar com vocês isso aqui agora. Eu queria chamar a atenção de vocês, depois eu falo rapidinho dos princípios expressos. O que eu quero mostrar para vocês? O chamado regime jurídico administrativo. A nossa matéria, o direito administrativo, ele se desenvolve, aliás, dá um pause, o direito administrativo, ele estuda a administração pública. A administração pública, ela tem relações basicamente com os administrados. Com quem? Com os particulares. Entenda como particulares a sociedade. E a administração está aqui entregando serviços públicos, por exemplo. Beleza. Nessa relação com os particulares, é uma relação muito estranha. Por quê? Porque de um lado, você tem um princípio, que é esse que está lá na ponta, chamado de princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, o interesse público, quando ele for comparado com o interesse privado, ele se sobrepõe. Ele é supremo. Ele é soberano. Ele tem prevalência sobre o interesse particular. São por essas e outras que o Estado ele cobra impostos. E são os impostos? Qual é o direito mais básico de um trabalhador? Receber. Uma mulher chamada Isabel, há muitos anos atrás, acho que ela era princesa, disse que não pode mais trabalhar sem receber. É escravidão que se fala, né? Então, não pode uma pessoa trabalhar sem receber. Mas olha só, repare bem, o Estado vai lá e fala assim, eu vou instituir um imposto aqui e vou tomar seu dinheiro na fonte. Eu tomando seu dinheirinho aqui na fonte, é porque eu preciso arrecadar o Estado para entregar educação, saúde, rua pavimentada, segurança, infraestrutura, iluminação pública, etc.
Neste caso, nós entendemos claramente que, embora você tenha o seu direito individual, particular, pessoal, de receber o seu salário, o Estado pode impor uma restrição. Então você vê claramente que, por razões de interesse público, o Estado ele faz o interesse público prevalecer sobre o seu interesse particular. O mesmo acontece quando ele faz uma desapropriação para fazer uma obra pública. O mesmo acontece quando ele coloca um sinal vermelho dizendo que você não pode passar, e se você passar ele te multa, porque ele está organizando o trânsito. Então o interesse público ele é supremo. Logo, na relação com a administração, é comum que exista essa verticalidade, onde é como se você estivesse embaixo e a administração em cima. Talvez não seja nem muito correto isso, eu gosto mais de dizer que é diagonal, porque está aqui você, está aqui a administração. Só que a balança não está equilibrada nessa relação, está desequilibrada, então fica meio na diagonal. Mas é comum você ver a doutrina e algumas questões de prova falar em verticalidade, você vai aceitar. Por quê? Um sobrepõe sobre o outro, então tem uma hierarquia, digamos assim. O interesse público ele é supremo. Só que preste atenção. O Estado, embora tenha esses poderes, olha o que eu botei ali, essas prerrogativas que estabelecem uma desigualdade em favor do Estado, porque está buscando atender ao interesse público. Esses poderes, prerrogativas, instrumentos, ferramentas dados à administração não podem ser usados de maneira exagerada, ilimitada, arbitrária. Tem limites. Aí você vai falar assim, professor, claro, né, são os limites da lei. Sim, mas a lei não dá conta de estabelecer todos os limites necessários. A lei, muitas vezes, ela acaba sendo vaga. A lei, muitas vezes, deixa brechas. E aí você tem um mecanismo do direito moderno, chamado de direito pós-positivista, que é um direito pós o movimento de vale o que está escrito. É um movimento agora que diz assim, não é só o que está escrito que vale, porque tem coisas que não estão escritas e que são aplicadas e valem e são relevantes. Como o que, professor? Os princípios. O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele basicamente quer dizer o seguinte: o interesse público ele não está ao livre dispor do agente público. Ele, na verdade, ele é indisponível. Professor, mas o que é essa parada de indisponibilidade aí, rapaz? Já disse pra alguém assim, tô à tua disposição? Aquele amigo que tava fazendo uma mudança, alguma coisa do tipo? Já falou? Ah, já falei. Toma muito cuidado, porque você praticamente falou, me use como quiser. Porque dispor sobre algo é abrir mão. Então, quando você diz que está à disposição de alguém, você meio que está falando assim, eu tô aqui porque deve é. E quando você não me quiser mais, você fala, cara, muito obrigado, pode ir. Isso é dispor sobre algo. É abrir mão. Logo, se eu digo que o interesse público é indisponível, esse mesmo interesse público que foi uma dose de anabolizante no músculo do Estado, deixou ele fortão, empoderado, esse mesmo interesse público, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, interesse público, né? Então, o interesse público que te dá prerrogativas, ele também te impõe limites. Porque essas prerrogativas você não vai poder exercer de maneira exagerada, não. O princípio da indisponibilidade, portanto, se o princípio da supremacia é a mãe dos poderes da administração, o princípio da indisponibilidade do interesse público é a mãe dos outros princípios. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade, da autotutela, da segurança jurídica, da continuidade. Todos estes nós vamos estudar. Mas nesse bloco eu quero te transmitir o conteúdo de regime jurídico administrativo. Regime que, professor, tem alguma coisa a ver com dieta? Não. Esse é o cenário da minha matéria. Regime jurídico, entenda com regime como regras. Quando você fala que você está de dieta, essa é a expressão correta. Dizer que você está de regime está errado. E quando você diz estou de regime, você na verdade está querendo dizer que você introduziu um novo regime alimentar. Então você não está de regime, você está de dieta. E a dieta impõe um novo regime alimentar. E regime vem de regência, de regras. Então vamos lá. Regime jurídico, regras do direito. Regime jurídico administrativo, regras do direito aplicáveis à administração. Esse é o cenário, o palco da nossa matéria. Como assim, professor? De um lado, você tem um Estado que tem poderes, e de outro lado, você tem um Estado que está sujeito a uma série de quê? De limites. Que são os outros princípios, para evitar o que? A arbitrariedade. Quer ver? Eu já te falei que o Estado pode desapropriar, não pode? Eu te disse isso, eu disse que o Estado podia desapropriar. Então o Estado, ele quando vai desapropriar, ele tem que se atentar para atender o interesse público. Aí olha o caso. Sou prefeito de uma cidade e você que está aí nos assistindo,
você é nossa aluna, ou no caso for nosso aluno, né? Mas no exemplo aqui eu vou direcionar a alguém, a alguma aluna, eu vou contar uma historinha, né? Ligada à minha infância e a essa aluna. Imagine, é hipotético, tá, gente? Nenhum aluno é focado específico, não. Estou só dirigindo para trazer vocês para o nosso exemplo. Imagine que lá no passado eu fui apaixonado por você. Você é nossa aluna, a Marinazinha. E a Marinazinha não tinha nada comigo. Eu fiquei triste, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, aquilo me marcou. Aí eu hoje sou prefeito de uma cidade. Quando eu chego para inaugurar uma escola, para cortar a faixa, eu desço da viatura oficial da prefeitura, quando eu olho para o lado, do lado da escola, tem lá uma pessoa encostada no muro da casa. Aquela menina da minha infância que partiu meu coração. A nossa aluna. Essa menina, quando eu olho, eu chamo meu assessor e falo assim, quem é aquela moça ali? Ah, ela é a moradora daquela casa. O engenheiro tá aí? Tá. Chama ele aqui que eu quero falar com ele. Aí vem o engenheiro. O engenheiro chegou e falou assim, engenheiro, a escola tá linda. Agora deixa eu te falar, inventa um projeto aqui para essa casa. Vamos desapropriar essa casa aqui. Eu quero que você construa um estacionamento, uma quadra. Inventa alguma coisa de interesse público ali. Mas por quê? Porque aquela mulher ali partiu meu coração na infância e agora eu me vingo. Veja, eu tenho condições de desapropriar para fins de interesse público. Neste caso, embora eu esteja atendendo o interesse público, construindo algo, um anexo à escola, e vai ser de interesse público, o estacionamento, a quadra, vai ser de interesse público. Mas o que está me levando a fazer isso? Um interesse particular. Eu, em dado momento, não me afastei, não abri mão do interesse público para atender o interesse de natureza particular, abri. Então, olha o princípio da indisponibilidade aí. Você não pode abrir mão do interesse público. Você entende qual é a lógica? O Estado, a administração pública tem poderes, mas não pode exercer esses poderes de maneira indiscriminada, de maneira exacerbada, de maneira arbitrária. Logo, quando nós falamos de regime jurídico administrativo, é isso. Essa bifurcação, é quase que a batalha do bem contra o mal, né? De um lado você tem os poderes que a administração tem, mas para ela não exercer esses poderes de maneira exagerada, você tem uma série de limites. E aí você cria o palco, o cenário, o ambiente da nossa matéria, o regime jurídico administrativo. Muito interessante, né, galera? Lembrando, são dois princípios, que não quer dizer que são princípios mais importantes do que os outros. Eles são princípios iniciais, digamos assim, princípios basilares, eles são a base. O princípio da supremacia é a base dos poderes, poder de polícia, poder regulamentar, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar. O princípio da indisponibilidade do interesse público é a mãe dos outros princípios. Princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que a gente vai falar justamente na sequência. Beleza, queridos? Então, vou fechar aqui esse primeiro bloco com vocês. Expliquei o que é o princípio da supremacia, da indisponibilidade, regime jurídico administrativo. Vale até um outro exemplo aqui de indisponibilidade bem claro. Imagina aquela situação, você avança o sinal vermelho, e aí quando você olha para o espelho, você vê um guarda municipal se anotando. Aí tu fala, aí rapaz, caramba, tomei uma multa, hein? Aí tu faz o quê? Encosta o carro, liga o alerta e volta. Seu guarda, a vida não tá fácil, tá difícil, tá complicado do meu lado. Eu sou vascaíno. Aí o guarda, não, tudo bem, tira a multa, a vida tá difícil para você mesmo, sou o quê, vascaíno? Eu não sou vascaíno, não. Sou flamenguista. É só uma brincadeira, tá, gente? Não leva mal, não. Tá bom? E aí, o cara tira a multa. Veja, ele acabou de abrir mão de um interesse que não é dele. Ele abriu mão do interesse público. Seria a mesma coisa de eu chegar na sua casa, eu tô devendo a você, quem abre a porta é o seu irmão, a sua irmã, eu conto a história triste, e o seu irmão, a sua irmã bota a mão no meu ombro e fala assim, ó, meu irmão não te deve mais. Mas agora, bolas, de quem é o direito de abrir mão daquele dinheiro? É do teu irmão ou é teu? É teu. É a mesma coisa do guarda municipal que me isentou da multa. O direito de abrir mão da multa é da coletividade e não daquele guarda municipal. Ele não dispõe do interesse público, ele não pode abrir mão do interesse público. Princípio da indisponibilidade, beleza? Então esse é o cenário. De um lado o Estado empoderado, de outro lado o Estado que tem uma série de limites para não exercer esses seus poderes de maneira arbitrária. Lembre-se que em toda grande atrocidade que a humanidade produziu, o Estado esteve por trás. Então a gente tem que dar o contorno ideal e necessário para o Estado para que ele não pratique condutas arbitrárias, condutas exageradas. Tudo bem, meus amigos? Na sequência a gente fala de
legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o famoso LIMP, os princípios expressos que estão lá no artigo 37, caput da Constituição de 88. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.